Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Tá de Clinicagem, o seu podcast de clínica médica semanal. E o episódio de hoje vem lá do Guia TDC. A gente vai comentar sobre o uso do bicarbonato no paciente com doença renal crônica. Isso foi motivado devido à publicação da nova diretriz de DRC da KDIGO, onde rolam umas mudanças da recomendação do bicarbonato. Mas antes disso, a gente fala sobre os remédios utilizados na DRC, como o bicarbonato era usado antes, qual é a recomendação atual e como prescrever esse item na prática. Esse é um tópico antigo do guia, lançado na edição 80 em abril do ano passado, o guia que já está agora com mais de 110 edições, além das revisões e casos clínicos que o assinante tem acesso. E lembrando que se você ainda não é assinante do guia, ainda não se juntou a mais de 4.000 pessoas, você pode dar uma olhadinha, ver o que você acha, entrando no link abaixo, tá? O não assinante consegue abrir até 2 tópicos do guia, basta fazer a inscrição no site do TDC de maneira gratuita. Mas se gostou da ideia e quer ver um pouco mais, ao fazer a compra do guia TDC, você tem 7 dias grátis de uso para poder dar uma olhada, sentir a plataforma e perceber que é exatamente isso que você está precisando. Mas chega de enrolação e bora para a edição, pessoal. Olá, assinante do Guia TDC, seu serviço de revisão e atualização semanal. O meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o Lucas Cirilo. E eu sou Joane Alves. Jô, estamos aqui junto para falar de 3 tópicos importantes, 2 ali que são mais ali da UTI da enfermaria e um ambulatorial. O que a gente trouxe aí nessa edição, Jô? Então, Rafa, no nosso segmento, será que tem evidência? A gente vai falar do bicarbonato no paciente com doença renal crônica. Houve uma mudança ali do documento, da diretriz da KDIGO, e a gente vai entrar com detalhes ali nas evidências sobre bicarbonato de sódio naquele paciente ambulatorial com doença renal crônica. Outro tópico vai ser o uso de droga vasoativa e albumina na cirrose. E o Luca vai trazer esse tópico, Jô, a partir de um documento de janeiro de 2024 sobre recomendações no uso de droga vasoativa e albumina na cirrose. E por fim, eu vou falar um pouco de profilaxia de sangramento gastrointestinal na internação. E a gente vai falar aqui indicação, fatores de risco e profilaxia em pacientes críticos e não críticos. Então, Rafa, vamos começar o seu tópico e falar um pouco de bicarbonato na doença renal crônica. Jô, em abril de 2024, saiu um novo documento KDIGO, né? KDIGO que é uma organização que ela tem gente do mundo inteiro e que hoje em dia é uma das principais referências de como tratar o paciente com doença renal crônica. E mudou uma recomendação sobre bicarbonato para acidose metabólica, e a partir dessa nova mudança de recomendação a gente vai dar uma revisada sobre a acidose metabólica, o uso de bicarbonato e as evidências por trás e qual que foi essa mudança da KDIGO. Beleza, então acho que vale a gente entender aqui como que é possível evitar a progressão da doença renal crônica antes de a gente chegar, falar do nosso estrela que é o bicarbonato. Isso aí, Jô. Então, não é só remédio, tá? Hábito saudável, aquela famosa MEV, Sim. Exercício físico, controle de comorbidades, principalmente hipertensão, diabetes e obesidade, são ali pilares muito importantes, mas esse tópico aqui vai focar mais em remédio, Jô. Para o nosso ouvinte entender as graduações ali que talvez a gente possa comentar nesse tópico, a primeira tabela mostra o estadiamento da doença renal crônica, aquele estadiamento famoso que vai do G1 ao G5, dependendo do clearance de creatinina, e também tem o estágio por albuminúria, o A1, A2, A3, tá aí na tabela para o nosso assinante. Beleza, Rafa. E aí você falou que a gente vai focar em estratégia medicamentosa, e aqui quais são as estrelas desse tratamento? As estrelas são 3 grupos de remédio, Jô. Tá. Primeiro, IECA ou BRA. Tá. Segundo, inibidor de SGLT2. Famosíssimos. E terceiro, finerenona. Tá bom, que a gente já falou aqui no guia também. Já falamos, acho que desses 3 já falamos. E o IECA e o BRA, eles são as drogas mais antigas usadas na doença renal crônica, ali com o objetivo de proteger contra a proteinúria. E aí, por isso, a indicação deles é principalmente no paciente com doença renal crônica e albuminúria. Tá. A evidência mais forte é no paciente sem diabetes
com albuminúria acima de 300 ou no paciente com diabetes e albuminúria maior do que 30 miligramas por grama. Tá. Isso porque faz mais diferença para quem tem diabetes, por isso em níveis de albuminúria menores, esses pacientes já começam a se beneficiar. Mas assim, existe uma sugestão de usar para todos os pacientes com doença renal crônica e albuminúria a partir do A2, que é maior do que 30 miligramas por grama, segundo a KDIGO. Beleza. E os SGLT2, Rafa? Esses daí que entraram nos últimos 5 anos, a partir de estudos que revolucionaram, né, a conduta nos pacientes com DRC, está indicado para pacientes com DRC e albuminúria maior do que 200, desde que com taxa de filtração glomerular acima de 20. Tá. É claro que essa evidência acaba sendo extrapolada para aqueles pacientes mesmo sem albuminúria, mas a recomendação mais forte é para esse grupo de pacientes que eu comentei. Beleza. E por fim tem a finerenona, Que é sugerida para quem tem DRC e mantém a albuminúria acima de 30 mg por grama, apesar do uso de ECA ou BRA, tá? Esse paciente tem que ter potássio normal e mais detalhes estão no tópico de finerenona. A gente tem tópico também de doença renal crônica no paciente com diabetes, que é uma revisão que você fez, né? isso. E a gente tem esse tópico de finerenona, se o nosso assinante quiser botar na lupinha aí do guia, bota na lupa que você acha, ou então aqui no texto tá o link. Beleza. Então, acho que agora que a gente entendeu mais, né, dessa intervenção medicamentosa do paciente com DRC, é o momento de a gente começar a falar das evidências do bicarbonato. Tá, então a gente vai entrar aqui, Jô, num momento polêmica do TDC, né? Ai, Jesus. Vamos ver o que os nefros vão comentar aqui nesse tópico. Mas a gente tem muitas evidências observacionais e fisiopatológicas de que a acidose metabólica crônica leva a muitos problemas, né? Leva a catabolismo proteico, disfunção cardíaca, mortalidade, e ela é mais comum nos pacientes que têm uma função renal mais prejudicada. Está presente em 1/3 dos pacientes no estágio ali G5 a 3, ou seja, quem tem ali um clearance menor do que 15 e tem uma proteinúria gravemente aumentada, maior do que 300, esses pacientes, 1/3 têm acidose metabólica. Então é algo bem comum. Tá. Mas se a gente for pegar, Jô, ensaios clínicos randomizados, a figura muda um pouco, tá? Em 2021 teve uma revisão sistemática, uma meta-análise que pegaram 15 estudos com mais de 3 meses de acompanhamento e pacientes que usaram terapias para tratar a acidose metabólica. Só que boa parte desses estudos não era comparado com placebo, Jô, não era controlado. E esse é um problema. Se for pegar a meta-análise toda, de fato, usar terapias para tratar a acidose metabólica lentifica a progressão da doença renal crônica. Mas quando você pega só os estudos controlados com placebo, o benefício ele não foi encontrado. Tá um problema, né, Rafa? Quando a gente tá falando, né, de medicina baseada em evidência. Exato. E aí eu quero destacar aqui 2 trabalhos mais importantes. O primeiro é o UBI e o segundo é o BICARB. Tá bom, então vamos começar do UBI. O UBI foi um estudo italiano, tá? Um estudo grande, assim, grande para quem não é da cardio e da oncologia, tá? Mas assim, tinha mais de 700 pacientes e esse trabalho, ele não teve controle com placebo, mas ele foi um dos mais importantes que encontrou redução de mortalidade, menor risco de evolução para diálise, menor risco de piora da função renal, ou seja, desfechos bem importantes para quem usou bicarbonato e tinha acidose metabólica. E eles conseguiram colocar a meta de correção do grupo intervenção ali entre 24 e 28 de bicarbonato em média. Tá, um estudo que anima, né, pelo resultado. Anima. E aí, quando a gente vai falar sobre o BICARB, que foi um ensaio clínico randomizado em inglês, foi controlado por placebo, que foi cegado, um estudo bem de vida real, assim, com análise intention to treat, e ele avaliou o uso de bicarbonato só que numa população específica, Jô, em quem tinha mais de 60 anos. Tá. Foram mais de 150 participantes, com a média de idade de 74 anos, então um estudo bem geriátrico, e não teve diferença nos desfechos encontrados, tá? O desfecho primário, aqui cabe até discussão, mas eles usaram uma avaliação de desempenho físico, SPPB, que é Short Physical Performance Battery, que entra alguns testes de força, né, senta e levanta, que avalia força de quadríceps, equilíbrio e a velocidade de marcha. Tá. São parâmetros importantes de funcionalidade, de desempenho físico para o idoso. Mas esse foi o desfecho primário, não teve diferença, mas também não teve diferença nos desfechos secundários, desfechos renais,
intestinais, mortalidade, qualidade de vida. E o maior número de eventos adversos foi encontrado no grupo que usou o bicarbonato. Tá, então diferente do UB, o bicarb já não teve esse benefício todo com a reposição de bicarbonato. Foi um estudo negativo, Jô. E aí, críticas desse estudo, né? Teve problema no recrutamento, porque eles tiveram muita dificuldade de achar pacientes idosos com DRC, acidose metabólica, que não usavam inicialmente bicarbonato antes de entrar no estudo. Eles afrouxaram até os critérios de inclusão para alguns pacientes fazerem washout, quem já usava, parar por um período de 3 meses para tentar entrar no estudo. E aí isso foi muito lento, durou 4 anos, eles não chegaram no número que eles queriam inicialmente pela avaliação estatística. Um ponto importante aqui é que quem usou bicarbonato atingiu no máximo 3 gramas por dia de bicarbonato de sódio. Tá? Então, assim, foi considerado uma dose baixa para ter um bom efeito de controle da acidose metabólica. Por outro lado, assim, foi um estudo bem de vida real, que mostra a prática, né? Sim. Que são idosos, que têm muitos efeitos colaterais e que vivem aí não conseguindo chegar numa dose ótima de bicarbonato, né? Isso pode explicar os resultados negativos do trabalho, mas fica aí uma evidência de que para pacientes com mais de 60 anos e DRC, estágio 4 e 5, usar até 3 gramas de bicarbonato oral não melhorou o desfecho. Tá. Rafa, você já posicionou a gente sobre que existia uma atualização, né, nessa prescrição de bicarbonato. E o que é que foi a mudança de 2012 para agora, da Cadigo? Boa, Jô. Teve uma mudança. Em 2012 havia recomendação de bicarbonato para acidose metabólica na DRC e agora em 2024 não existe mais essa recomendação. A explicação é que o grupo não encontrou ensaio clínico grande, positivo, que embase o uso, mas apesar disso, os autores eles continuam falando que em casos de acidose grave, com potencial complicação clínica ali mais aguda, vale a pena repor. E aí o corte que eles trazem no novo Cadigo é 18. Tá. Então, um bicarbonato menor do que 18 já é um bicarbonato, um valor de acidose metabólica perigosa que vale a pena repor. E isso não entrou como uma recomendação, entrou como uma consideração, só ali pelo nível de evidência da diretriz, eles rebaixaram, né, essa recomendação do uso de bicarbonato e modificaram um pouco. Beleza, então agora chegou o momento de a gente entender, né, como é essa reposição, como que a gente vai fazer na prática. Jô, assim, para quem optar fazer, né, diante dessas evidências todas, né, a gente vai ter que ver se isso vai mudar a prática dos nefrologistas, dos clínicos. Existe ainda muito debate sobre o assunto, mas para quem quiser fazer, a dose mais comumente utilizada de bicarbonato de sódio é entre meio a 1 mEq por quilo, que dá ali em torno de 3 a 6 gramas para o adulto de 70 quilos. Existe uma dúvida bem comum que é: bicarbonato de cozinha pode ser utilizado? Isso daí vem de alguns relatos de caso, a gente não acha muita evidência, a gente não acha posicionamento claro nas diretrizes, mas se for utilizar, meia colher de chá tem 2 gramas, então a prescrição seria meia colher de chá 3 vezes ao dia. Tá. Essa seria a prescrição do bicarbonato de sódio de cozinha. Se for manipular, seria ali o equivalente a 3 a 6 gramas divididas em 3 tomadas. Beleza. Se o paciente tiver intolerância gastrointestinal, uma opção é o citrato de sódio, que é melhor tolerado. Existem outros álcalis que podem ser utilizados, acetato de cálcio, carbonato de cálcio. E tem um remédio novo que está em estudo, que ainda não está disponível, que é o Veverimer, que é um ligante do ácido clorídrico para remover ácido do trato gastrointestinal. É algo que pode surgir como novidade nos próximos anos. Só lembrando, Jô, que dieta rica em fruta e vegetal reduz a acidose metabólica. Tem estudo mostrando que tem um efeito semelhante à reposição de álcali, então a gente não pode esquecer disso. Tá, uma intervenção importante que talvez seja prática para o dia a dia do paciente, né? Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Gostou desse vídeo? Não esquece de clicar aqui no curtir, inscrever no canal e se você ativar o sininho, você não perde nenhum dos vídeos do TDC. Tipo esses aqui que estão na tela aí, tem vídeo o tempo inteiro. Aproveita, já clica aqui no sininho, não perde nenhum. Não perde nenhum!